Boa tarde, turma. Hoje nós vamos ver um dos assuntos de história que é um dos mais interessantes. É no campo da história do Brasil, é um dos melhores assuntos que tem, que é justamente a Era Vargas, de 1930 a 1945, certo? Temos um coleguinha ali atrás, assistindo a aula também, né? Mas vou deixar ele ali. Turma, então, é um assunto extenso. A Era Vargas, por que quando a gente vai estudar todos os presidentes, normalmente fala governo Lula, governo Dilma, governo do Fernando Henrique Cardoso. E por que quando a gente vai falar do Vargas, a gente fala de Era Vargas? Porque o Vargas passou muito tempo no poder, né? A Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, durou 15 anos, né? E o Vargas ainda vai voltar em 1951, eleito pelo povo, né? É um presidente muito emblemático. Vocês vão perceber que desde a entrada do Vargas no poder, parece assim uma daquelas séries que a gente assiste e toda hora acontece uma coisa nova, toda hora ele muda de face para se manter no poder, certo? Então é um assunto muito interessante, um assunto muito legal e que eu acho que vocês vão gostar, tá certo? Aquela frase conhecidíssima, saio da vida para entrar na história, é uma frase de Vargas, né? E essa frase ela foi utilizada, ela foi lançada justamente na Carta Testamento deixada pelo Vargas para o povo brasileiro. O Vargas vai cometer o suicídio, não é nesse primeiro momento, é no segundo governo dele, mas eu já vou dar esse adiantamento aqui, né? Por quê? Porque essa questão do suicídio do Vargas também é algo que o torna ainda mais emblemático, uma figura ainda mais emblemática. Turma, eu vou mandar um vídeo para vocês aí no na nossa turma virtual, né? Eu vou mandar um vídeo para vocês sobre um vídeo no dia do enterro do Vargas, no dia do velório do Vargas, gente. A população pobre se jogava em cima do caixão, chorava, desmaiava. Foi a maior aglomeração de pessoas em um enterro brasileiro, eu acredito, certo? Então eu vou mostrar o tanto que esse presidente foi amado por muitos e odiados por tantos outros, né? Para vocês perceberem como essa época que a gente vai estudar, ela é muito emblemática. Tudo bem, turma? Então, assim, vamos desacelerar um pouco para a gente entender como é que o Vargas chegou ao poder, como é que vai acontecer essa era Vargas, tá certo? Então, vamos aqui. O Vargas, ele vai entrar no poder, ele vai assumir a presidência do Brasil no ano de 1930, que é o ano que dá início à era Vargas, certo? E como é que isso vai acontecer, professora? Para a gente chegar nesse ponto, né, nessa revolução de 1930, ou golpe de 1930, que é o momento histórico, a arquitetura que vai colocar o Vargas no poder, a gente tem que voltar um pouquinho, como eu sempre faço com vocês, para a gente compreender um pouco o contexto internacional e o contexto nacional naquele momento. Aí sim, a gente vai entender como é que o Vargas assumiu o poder, certo? E eu já adianto para vocês, não foi através do voto, como costuma acontecer com os presidentes brasileiros. Não, foi confusão mesmo. A gente vai já chegar nessa parte, certo? Ó, todas as motos do mundo, na hora que eu tô gravando a aula, começa a passar, mas deixa, vamos voltar pro assunto. Então, contexto histórico internacional, gente. Esse momento, né, antes de 30, a gente estava vivendo o quê?
a Segunda Guerra Mundial, né? O governo Vargas, ele vai atravessar essa Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, ela tem os seus precursores, né? Que é justamente aquele período entre guerras que nós já estudamos nas aulas passadas. Então, o mundo está vivendo em 1929 a maior crise mundial, certo? Que aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial, certo? E isso vai acabar afetando também o Brasil. O Brasil vai estar em uma crise. Por quê? O principal produto vendido no Brasil naquele momento era o café. O maior comprador do Brasil era os Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam enfrentando uma crise. As pessoas não tinham dinheiro para comprar café, tá? No Brasil, o café é algo muito... é quase que um gênero essencial, né? Mas naquela época não era um gênero essencial, principalmente para os estadunidenses, né? Não é assim. Então, a compra diminuiu bastante. Claro que isso vai afetar bastante a economia brasileira, certo? E outra coisa que eu quero que vocês percebam e que vai influenciar muito o governo do Vargas é que o mundo, naquele momento, ele já estava começando a ter o surgimento, né, de uma polarização ideológica. Polarização, que é isso? De um lado, nós vamos ter um tipo de pensamento e do outro, outro tipo de pensamento. Então, de um lado, vai ter o quê? Eu coloquei aí para vocês, eu tô passando um slide aqui e esse slide vai estar disponível para vocês, tudo bem? Então, de um lado, nós vamos ter o quê? O surgimento ali do comunismo, certo? Pela Revolução Russa. E do outro lado, nós vamos ter o quê? O nascimento dos regimes nazifascistas. São regimes em que nós temos um Estado forte, um Estado atuante, mas um Estado que ele é totalmente contrário ao comunismo, não é? E como exemplos desses regimes, nós vamos ter o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, certo? Isso é um assunto que nós já estudamos. E uma corrente muito forte anticomunista, certo? Então lembrem, contexto internacional, nós vamos ter a grande crise de 1929 e, por outro lado, a ascensão dos regimes totalitários nazifascistas. Vocês vão perceber que essas informações, o tempo todo, elas vão ser trazidas à tona no assunto de Vargas. Então, guardem elas numa caixinha, que já já a gente pega de volta. Combinado? Então, vamos aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês agora o contexto histórico nacional, certo? E no contexto histórico nacional eu não escrevi nada, eu apenas coloquei duas fotos que elas resumem bastante o que o Brasil estava vivendo naquele período. Gente, a primeira foto é a foto de uma manifestação trabalhista, uma manifestação de operários. Os operários brasileiros, eles estavam muito unidos naquela época e eles estavam exigindo melhorias salariais, melhorias de vida, melhorias de condição de trabalho, certo? Então, esse movimento operário, ele estava muito forte, certo? Estava colocando muita pressão. E do outro lado, nós tínhamos também o movimento tenentista, certo? Tudo isso está relacionado. O que seria o movimento tenentista? É um movimento das patentes baixas do Exército, que eles também exigem melhores condições, maior reconhecimento, tá certo? Mas, sobretudo, eles exigem uma moralização da política brasileira, certo? E, além disso, eles exigem também uma educação pública, eles exigem... a questão da moralização das eleições, que as eleições na época eram muito fraudulentas, certo? E tudo isso no contexto da República Velha. A gente estava vivendo aquela República Velha, aquela República do café com leite, tá certo? E aí, nesse ponto,
a gente chegou no ponto máximo para explicar como foi que aconteceu o golpe ou revolução, a revolução ou um golpe de 1930. Por que que o tempo todo eu vou usar essas duas palavras? Porque há um embate muito grande entre os historiadores. Alguns chamam de revolução, porque revolução é algo que acontece e que muda completamente as coisas, a organização das coisas, e golpe é quando você usa de meios sórdidos para tirar alguém do poder e se colocar no poder, né? Alguns historiadores defendem que foi um golpe. Eu acho, gente, que a verdade ela sempre está no meio. Foi uma revolução, mudou muita coisa, sim, né? Vocês vão perceber que a gente tinha uma república velha e agora nós vamos ter uma república nova, né? Vai mudar muita coisa, mas foi golpe também. Por que que também pode ter sido um golpe? Porque a forma legal de se colocar alguém no poder é através das eleições. E não foi isso que aconteceu em 1930. Então, professora, o que foi que aconteceu em 1930, gente? 1930 era para a gente ter as eleições de 30, que iam acontecer normalmente, certo? Só que lembrem de uma coisa. Na época, a gente vivia aquele velho acordo da política café com leite. Que acordo é esse, professora? Eu vou disponibilizar também para vocês um mapa mental explicando isso, certo? Tá até aqui comigo, ó. Esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês, certo? Que ele explica muito bem o que estava acontecendo na época. Então, essa política café com leite, que eu já expliquei em aulas passadas, era a alternância de poder entre os estados produtores, entre o estado de São Paulo, que é produtor de café, e o estado de Minas Gerais, certo? São Paulo e Minas. Minas, que era produtora de leite. Por isso o nome República Café com Leite, certo? Então, eu vou contar um pouquinho as últimas eleições aqui para vocês. Nós tivemos o governo de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Gente, o Arthur Bernardes, ele era indicado pela oligarquia mineira. Então, depois dele, ele indicou o Washington Luiz, que era da oligarquia paulista, que governou de 1926 a 1930. Só o que aconteceu, turma? Vocês já ouviram falar, brincando, principalmente os meninos, jogando futebol, vocês já ouviram falar, a pareia é minha? Ou, aí no Maranhão, aqui no Piauí o pessoal usa, a pareia é minha, mas aí no Maranhão vocês usam a palavra barreira, ou seja, o que é isso? Ah, agora é a minha vez de jogar, não é isso? Então agora, quem deveria suceder Washington Luiz, ele deveria apoiar o quê? Um candidato que fosse mineiro. E eu coloquei aí no esqueminha para vocês. Era para ele apoiar o Carlos Ribeiro de Andrada, que era do Partido Republicano Mineiro. Mas o que foi que Washington Luiz fez? Ele não indicou o Antônio Carlos Ribeiro, de forma nenhuma. Ele indicou foi o Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista de São Paulo. Então, gente, isso quebrou o acordo entre Minas Gerais e São Paulo. Quebrou esse acordo, certo? O Antônio Carlos Ribeiro com certeza ficou indignado. A oligarquia mineira ficou indignada e é claro que ela não ia ficar parada. Por isso que a oligarquia mineira, né, depois dessa traição do Washington Luiz, o que foi que ela fez? Ela se uniu a um novo partido, que é o quê? A Aliança Liberal, certo? A Aliança Liberal, o que era essa Aliança Liberal? Era a junção das oligarquias mineira, oligarquia do Rio Grande do Sul, certo? A oligarquia da Paraíba,
mais o Partido Democrático, mais com o apoio dos tenentes, certo? E quem era o candidato à presidência capitaneando tudo isso dessa aliança liberal? Eu coloquei aí a imagem para vocês no slide. Era justamente o famosíssimo gaúcho Getúlio Vargas. E eles foram tão inteligentes que, como vice do Getúlio Vargas, eles colocaram o nordestino paraibano, que era o João Pessoa, certo? E do outro lado das eleições, nós tínhamos o Júlio Prestes e o seu vice seria o Vital Soares, tá certo, turma? Então é isso. E eu coloquei aí um slide para vocês sobre os santinhos que eram distribuídos na época, né? Os santinhos, que são aquelas imagens com número dos candidatos, né? Então, de um lado a gente tem o Júlio Prestes e o Vital Soares, né? Falando, votar em Júlio Prestes e Vital Soares é concorrer para a grandeza do Brasil. Aí, do outro lado, nós temos o santinho aí da eleição do Getúlio Vargas, o panfleto da eleição do Getúlio Vargas, falando o seguinte: Aliança Liberal, o governo que virá restabelecer a paz com anistia e garantia de opinião do povo com a liberdade das urnas. Essa era a propaganda aí do Getúlio Vargas. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que ganhou a eleição? O Vargas ou o Júlio Prestes? Gente, quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes. Mesmo ele estando praticamente abandonado, né? Abandonado. No sentido de que o outro lado tinha... era uma coligação muito grande para ganhar. Mas quem ganhou a eleição foi justamente o Júlio Prestes. Só que há grandes alegações de que a eleição do Júlio Prestes foi uma eleição completamente fraudulenta, certo? Eles utilizaram muito a máquina do Estado para se eleger. Vocês sabem que é muito difícil alguém que está no governo ele não se eleger, só se ele for muito ruim mesmo. Não é? Então ele usou todo o aparato do governo para se eleger, a questão também do voto de cabresto e fraudes, né? Tudo bem, chegou a assumir o poder, né? Só que aconteceu uma coisa interessante. O vice do Getúlio Vargas faleceu. João Pessoa faleceu, ele foi assassinado, certo? Assassinado. E essa morte dele virou quase que um crime político. Muitas pessoas imputaram, muitas pessoas começaram a achar, né, a opinião pública começou a achar que quem foi o responsável pela morte dele foi o presidente eleito, o Júlio Prestes, né? Não tem nada a ver, não foi o Júlio Prestes, mas mesmo assim, essa morte do João Pessoa deu fôlego para as pessoas irem às ruas, né, pedir a posse do Getúlio Vargas. E principalmente, gente, os tenentes. Os tenentes se insurgiram em vários estados brasileiros e disseram: não vai ser o Júlio Prestes que vai assumir o poder, não, ele vai ser arrancado do poder e nós vamos colocar o Getúlio Vargas. E foi justamente isso que aconteceu, certo? Essa explicação toda, turma, é o que a gente chama de golpe de 1930 ou Revolução de 1930, certo? Que vai dar início ao governo do Getúlio Vargas. Tudo bem, turma? Vamos respirar um pouquinho. Então, agora vai começar o governo do Getúlio Vargas. Gente, o governo do Getúlio Vargas, ele é muito grande. Por isso, ele é dividido em 3 fases, certo? Em 3 fases. Na aula de hoje, para não ficar tão extenso, nós vamos estudar apenas o período provisório e o período constitucional, tá certo? Então, nós temos quais são essas 3 fases que eu não falei para vocês. Nós temos período provisório,
que vai de 1930 a 1934, certo? Que é quando Vargas vai fazer uma Constituição, em 34. De 1934 até 1937, nós vamos ter o governo constitucional do Vargas. E em 37 vai ser instaurada uma ditadura. O Vargas vai dissolver ali a Assembleia e vai instaurar o quê? Uma ditadura, tá certo? E aí nós vamos ter o início do Estado Novo, que é a ditadura varguista. Tudo bem? Então, primeiro período provisório, eu coloquei aí para vocês, 1930 a 1934. Gente, a missão do Vargas nesse primeiro momento era o quê? Era organizar o Brasil, certo? Então, o que foi que ele fez? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia perguntar para vocês o seguinte, gente, se eu fosse presidente e eu quiser da turma e eu quisesse manter a ordem em cada uma das filas, o que eu ia fazer? Eu ia colocar o aluno da minha maior confiança. Na verdade, eu ia colocar uma diretora ou um professor da minha extrema confiança para ficar em cada fila de vocês monitorando vocês. Ninguém ia nem se mexer, não é? Então, turma, foi isso que o Getúlio Vargas fez. Ele nomeou interventores, ele tirou os governadores dos estados, certo? Nessa hora, esqueçam a Constituição brasileira, ela não está existindo mais, certo? Nesse momento, não. Nesse primeiro momento, não existe. Ele retirou, ele meio que anulou a Constituição, tirou os governadores que governavam os estados, que foram eleitos, né? E nomeou interventores da sua maior confiança, certo? E aí, o que foi que ele fez? Além disso, ele criou vários ministérios, certo? Mas um dos ministérios que ele tinha mais amor, né, se a gente pode dizer assim, era o Ministério do Trabalho, que ele entregou para o João Goulart. Lembrem desse nome, João Goulart. Ainda vai voltar lá nos nossos futuros assuntos, tá? Como presidente da República. Então, o Ministério do Trabalho ficou nas mãos do João Goulart. Ele criou também o Ministério Eleitoral. Por que que ele criou esses ministérios? Para mostrar para a população que uma das preocupações dele seria regulamentar o trabalho e cuidar das eleições, para que as próximas eleições, fossem eleições feitas da forma correta, certo? Então, ele estava sinalizando isso para a população, né? Quando um presidente ele cria um ministério, ele acaba mostrando que a preocupação dele está relacionada a isso. Por exemplo, se o Ministério da Educação ele fosse extinto, a gente ia pensar o quê? Nossa, esse presidente não se preocupa com a educação? Não seria mais ou menos isso? Pois é. Então, ele criou o Ministério do Trabalho e o Ministério Eleitoral, tá certo? Só que prestem atenção, aqui é tipo Game of Thrones, é confusão por cima de confusão. Nesses primeiros anos do governo de Vargas, já em 1932, aconteceu uma revolução. A Revolução de 1932, porque o pessoal é muito criativo e coloca o nome da revolução, o próprio ano em que ela aconteceu, né? Mas, na verdade, a revolução tem um nome, Revolução Constitucionalista de 1932. O que é a Revolução Constitucionalista de 1932 ela pedia? Gente, tá na cara. Ela pedia que o Vargas elaborasse uma nova Constituição para o Brasil. Porque o Brasil, o Vargas estava desde 30 no poder e o Brasil não tinha ainda uma Constituição, não é isso? E aí, gente, essa revolução, ela foi liderada por São Paulo. Por que São Paulo? Gente, a revolução, o golpe que colocou Vargas no poder, ela feriu São Paulo, certo? Ela feriu a oligarquia paulista, certo? E para piorar a situação,
O Vargas colocou como interventor em São Paulo um nordestino, certo? Então, os paulistas, eles exigiam o que que eles exigiam? Olha, nós queremos uma Constituição e nós queremos um interventor que seja paulista. A gente não quer um interventor de outro estado aqui. A gente quer um interventor nosso, certo? Então, vários jovens, várias pessoas foram às ruas, armados como podiam, tá certo? Armados como podiam para fazer essa revolução. E aí eu coloquei aí para vocês, no slide seguinte, eu coloquei dois panfletos. Um panfleto tá dizendo assim: para o bem de São Paulo, né? E tem uma, como é que eu posso dizer? Uma bandeja cheia de ouro. Tem aliança, tem relógio, tem anel, tem tudo, não é isso? Gente, os administradores, os líderes dessa revolução, eles pediam que as pessoas, que elas doassem quantias em dinheiro ou doassem ouro para a revolução, certo? Para que eles pudessem comprar armamento e tirar o Vargas do poder. E realmente estavam recebendo muitas doações. Tinha muita gente empenhado mesmo nessa causa, tá? O outro panfleto é um bandeirante. O bandeirante é um símbolo de São Paulo, porque São Paulo surgiu ali com essa questão muito forte dos bandeirantes, dos desbravadores do território brasileiro, não é isso? Esses bandeirantes, eles estão segurando, esse bandeirante, ele tá segurando Vargas na mão, Vargas pequenininho, apertando Vargas na mão, aí na imagem, né? E tá dizendo, abaixo a ditadura. Porque realmente, né, gente, um governo que ele não tem constituição, ele é bem semelhante a uma ditadura, né? Então, até poderia chamar mesmo o governo de Vargas nesse momento de ditadura, não é isso? E, para piorar a situação, nesses levantes, nessas confusões, nessas manifestações que estavam tendo, 4 jovens estudantes, certo? Chamados Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes faleceram numa dessas manifestações, numa dessas revoltas, certo? Possivelmente eles foram mortos pela polícia da época, né? Provavelmente. E aí toda revolução precisa de um mártir, e foram justamente esses 4 jovens, né? Então, tem um panfleto aí também que tá com a imagem de 4 jovens, né? E tá falando assim: eles estão à sua espera. Para completar o batalhão, aliste-se. E há essa sigla embaixo, MMDC, que é justamente os nomes deles, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, essa revolução foi uma revolução forte, né? Mas que ela foi completamente sufocada pelo poder do Vargas, pelo poder que ele tinha em suas mãos. Então, ele sufocou essa revolução. Só que o Vargas, ele era um político muito perspicaz. E o que foi que ele fez? Assim que acabou a revolução, ele sufocou a revolução, então ele fez o seguinte: rapaz, uma das primeiras coisas, uma das coisas mais fortes que essa revolução pedia era uma constituição, não é isso? Se eles estão pedindo uma constituição, eu vou dar uma constituição a eles. Porque aí eu vou ter mais força para me manter no poder, certo? Então, é quando nós vamos ter a elaboração da Constituição Brasileira de 1934. Turma,